Olá pessoal, bom dia. A gente vai começar a nossa live de hoje com um tema super palpitante. Estou aguardando a nossa parceira do bate-papo de hoje, que é a Elaine Hipólito, uma especialista em negociação. Elaine, quando você entrar na página, você tem uma opção de falar visualizar e participar ao vivo. Você clica nessa opção e aí eu já te aceito. Quando você entra, Elaine, vem a opção de você participar ao vivo. Participar dessa transmissão ao vivo. Conseguiu, Elaine? Quando você entra, tem uma opção, participar dessa transmissão ao vivo. E aí você consegue me pedir e eu libero. Davi, você pode mandar um print para a Elaine no celular dela, por favor? Aparece logo que você entra, Elaine, participar desse vídeo ao vivo. Aí eu aceito você participar do vídeo ao vivo. Eu acho que eu consegui. Veja se você tem que aceitar. Recebeu? Tô aguardando você, Elaine. Eu te mandei no próprio assunto do... Olá, tudo bem? Tudo bom. Tem que Eu virar acho que ele, né? você tem que virar, porque tem que ser de pé. Peraí, deixa eu ver. Agora você... Bom, eu Perfeito. vou tirar aqui só um minutinho, que tá no carregador, vou tirar. Deixa eu mostrar aqui. Ai, peraí, Aline. Tranquilo. É que tem que ser ao contrário mesmo, por conta que fica 2 páginas, né? Deixa eu ver como é que vai ser. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Hoje a gente vai falar na nossa série de lives da semana, né? Além da razão, como negociar com eficiência em tempos de crise. A gente, ao longo dessa semana, Elaine, a gente fez algumas lives, começando pelo judiciário, né? Trazendo um pouco uma visão de como tiveram algumas negociações e alguns judiciários que já utilizam as câmaras de mediação online, essa mediação à distância, né? A gente falou também um pouco sobre ontem, na verdade a gente trouxe algumas discussões também sobre câmaras e a gente vai trazer também ontem um lado do consumidor, né? Uma visão de um jornalista que trabalha com consumidor, e aí tivemos algumas interações sobre o Procon e sobre o Procon e sobre também consumidor.gov, né? Se é obrigatório, se não é, se fere direito de ação ou não. E hoje a gente vai falar um pouco de negociação, porque tantos contratos que podem ser negociados nesse momento, eu queria te ouvir. Então, bem-vinda novamente. Para quem não conhece a Elaine, ela é uma carioca, estudiosa de diálogos. A Elaine também tem... Só um minutinho, gente. Dá licença, que a mamãe está transmitindo uma live. Isso é homeschooling na prática, gente. Desculpa. Aqui. Aqui, ó. Então, vai lá, que a mamãe tem um monte de gente vendo a mamãe. Tá, pede pro papai, ele tá lá no quarto. Vai lá. Pede pro papai. Gente, desculpa. E aí a Elaine fez uma dessas especializações em Harvard, que capacitou ainda mais para nos trazer. E aí o tema de hoje, para a gente começar, além da razão, como negociar em tempo de crise. Elaine, como o tema é muito palpitante, a gente acabou recebendo algumas questões já, e aí se as pessoas que estão nos assistindo tiverem interesse em mandar algumas questões para a gente, eu super agradeço, já podem colocando aí. Não se preocupe, Elaine, com o que está passando embaixo, que o Davi nos manda isso, tá? Então, em um processo de negociação, como ter uma estratégia ganha-ganha quando as pessoas só querem se dar bem, né? A gente está no momento que as pessoas, a gente falou um pouco na live de ontem à tarde, que como as pessoas se dão bem é puxar a sardinha para o seu lado, né? Por exemplo, escolas, né?
Pode falar, Elaine, por favor. Então, hoje, muito obrigada por essa oportunidade, né, da Target. E bom dia a todo mundo que está aí. E espero eu poder contribuir de alguma forma. A gente está com esse fundo musical. Mas faz parte do home office, né, gente? Quem tem filho sabe o que é isso. Vamos esperar só dar um tempinho para ela organizar lá a galera. Deixa ela voltar em respeito à Aline. Então, gente, vamos aqui, porque eu sei que todo mundo tem compromisso de horário, né? Vamos lá. Oi, Aline, estava te esperando voltar aí nessa dinâmica. Não, mas poderia ter continuado, não precisava ter esperado, Então, desculpa. então vamos lá. A gente está vivendo um momento muito turbulento no país, né? E muitas emoções estão aí em balbúrdia. E vai chegar, assim, vários pedidos de concessões. A escola é uma delas, né? O que, assim, eu vou esperar aqui, espero contribuir com vocês de alguma forma, no sentido de que a gente possa entender o que está por trás desse pedido, né? Então, se eu vou pedir um desconto, o que está por trás disso? É conhecer o que está por trás desse pedido, o real interesse desse pedido. As pessoas hoje levam tudo muito a ferro e fogo e querendo, sim, é uma característica do brasileiro levar vantagem, né? Querer ter a vantagem. Né? O brasileiro se sente satisfeito com uma mínima vantagem, aquela questão do shopping, né? Eu gastei R$ 500 lá no bar, bebendo, comendo, e no final eu peço a última rodada gratuita, né? Saideira. Vai sair nada para o dono do bar, mas eu estou me sentindo bem porque eu estou tomando o último chopp de graça. Então, a gente entender o real motivo por trás do que está acontecendo desse pedido, né? E evitar, óbvio, né? O que tem que ser bom para as duas partes. Por que você está pedindo? O que a gente pode fazer por você? O ganha-ganha é você entender que tem que ser bom para ambas as partes, né? Porque ali eu tenho um relacionamento que tem que ser, como eu falo, mutuamente vantajoso. Então não basta ser só bom para o pai ou para a mãe, enfim, mas tem que ser bom para a escola também, que nesse momento tem lá a sua folha de pagamento, seus professores, seus funcionários, né? Então isso tudo é entender esse momento. É muita emoção junta, num cenário que quando você dá asa a uma emoção, já é difícil você controlar. Então, quando vem, como veio, né, nesse momento turbulento, várias situações que impedem você, que você não esperava, você toma de pronto como uma surpresa, como é que eu vou reagir? Né? Porque você, todo o tempo, foi criado para suprimir a emoção. Né? O ser humano, né? Nós fomos criados para não ficar mostrando emoção. Né? Você está vendo a coleguinha ali, o coleguinha da escola com o fecheclé aberto e você tem que ficar quieto, você não pode falar para o coleguinha, né? Tadinho, que olha, seu fecheclé está aberto. Por que não? Vai constranger. Então, a gente foi ensinada a suprimir a emoção. E hoje a gente está vivendo um turbilhão delas e está meio perdido, né? Muitas pessoas estão perdidas ou estão travadas como vão reagir, né? Como a situação de você ficar isolado no home office te leva a muitos sentimentos, a muitas emoções conturbadas que você nunca anteriormente tratou na sua vida. Sim. Né? Então, entender, a questão é entender o interesse por trás daquele pedido que está sendo feito. Exatamente. E para você, qual que é o limite de uma negociação, né, Elaine? De tudo que você tem negociado, de ter bebido lá na fonte de Harvard, da escola de Harvard, para você, qual é o limite? Até onde a gente pode chegar com isso? Bom, para mim, né, até quando começa a me ferir. Né? Quando começa a me agredir enquanto profissional, enquanto pessoa, aquilo ali vai me fazer mal, parou, já deu. A gente tem que entender, né? Nós negociamos desde criança sem sentir. Né? Sim. O neném começa a negociar com a mãe no momento que nasce, chora e vai ganhar o peito para mamar. Né? Exatamente. Então, ele já sabe instintivamente, só que nós não temos que crescer seres humanos assim, espernear para ganhar. Sim. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. E no momento que eu me atinjo enquanto profissional, enquanto ser humano,
já deu. Eu não preciso. Eu vou ganhar muito mais se eu parar ali, né? E manter o relacionamento do que continuar. A gente tem que saber entender recuar em alguns momentos. É respeitoso com Exatamente. você e com o seu parceiro ali, que pode... Essa relação pode ser perene, ou pode ser uma relação daquele momento. Se for daquele momento, então ótimo. Para, segue seu caminho. Mas se for perene, melhor ainda. Que é um respeito. Sim. Até nessa sua parada de não dar continuidade, porque não ficou legal, você está respeitando você e o outro. A gente está se deparando muito que o assunto do momento hoje, inclusive alguns PROCONs têm trazido notas técnicas. O PROCON de São Paulo já se manifestou, e aí eu vou voltar novamente para a questão das escolas, da negociação de contratos das escolas, e aí a gente tentar não ser tanto advogado, mas trazer isso para uma parte de negociação, porque da forma que tem sido colocado pelos PROCONs e pelo próprio judiciário em algumas manifestações, eu até vi uma nota técnica agora de manhã de Minas também, que soltou na mesma linha do Fernando Capês, eu acho que do Rio também já tem, falando que a gente tá tratando nesse momento de caso fortuito e de força maior, né? Onde ninguém tem culpa, né? E nesse momento, a melhor saída é a negociação, não sei se você concorda comigo, e ganha-ganha, né? Sim. Porque nesse momento a gente tem desafios enormes, né? E ontem eu participei muito pouco, infelizmente, de uma live no LinkedIn que o CEO da Sampo, que é uma escola bem famosa aqui em São Paulo, ele estava dizendo que as pessoas estão confundindo o ensino à distância do ensino remoto, né? Porque quando a gente está falando do remoto, as aulas são iguais, o trabalho é igual. E aí o que está se diferenciando é um pouquinho de água ou luz que vai ser computado nos próximos meses. Aí é correto tirar comida, tirar aulas extras, isso a maioria das escolas já fizeram, né? E aí eu queria sentir você um pouquinho nessa prática, que eu não posso deixar de falar sobre isso nesse momento, a gente está com uma audiência super grande para o horário, tá? A responsabilidade aumenta para a sua estreia. Uma estreia que, pessoal, para quem está ouvindo, eu tive um problema e eu não cedi à pressão do meu filho menor chorando e gritando aqui, porque eu saí, fui conversar com ele. E qual que é o problema aqui? Para a Elaine ficar tirar foi uma pegadinha, viu, Elaine? Pior que não foi o homeschooling. Até pareceu que eu deixei você respirar, né? Mas só para a gente falar para quem não entrou e for ver o vídeo, tem uma parte que eu tive que sair. Pela primeira vez de uma live eu saí ao vivo, né? Mas isso faz parte de quando você está vivendo em home office, né? E aí, Elaine, sobre a parte da negociação com as escolas, qual é a sua orientação para os pais que têm pais criando associações, direitos para todos? Todas as escolas estão abertas a tratar individualmente. Qual seria a sua sugestão da sua experiência de negociação para que as pessoas que estão nos ouvindo possam levar isso? Bom, nesse momento a gente tem que ter muita calma, né? Esse momento do Covid-19 que mudou a situação mundial, não é uma coisa particular do Brasil, é mundialmente. Os pedidos de concessões vão ser muito para as escolas, para essa questão de prestação de serviço. Todos nós teremos que negociar, é fato. Quem tiver mais preparado, obviamente, vai sair na frente, né? Então, assim, para os pais e para as escolas, eu acho que é estudar caso a caso, né? Porque cada um tem uma particularidade, né? Algumas medidas a gente pode pegar para um grupo e colocar, outras caso a caso. Às vezes, um pai é um empresário que foi mobilizado ali com a situação, e ele também tem empregados na empresa dele para pagar, e vai ficar difícil, então ele tem que negociar melhor. Por outras vezes, é um empresário do ramo de, vamos supor, que tivemos agora, de comunicação online, de internet, que está bombando o site dele, está projetando milhões nesse cenário de crise, ele criou e se deu bem, está indo muito bem, e assim, não seria razoável da parte dele ir pedir, pleitear desconto, porque ele está bem, ou é uma situação que ele está indo bem financeiramente. Por outro lado, há uma situação daquele pai ou daquela mãe que perdeu o emprego, né? Como muitas cenas a gente está vendo aí que foram demitidos, muitos profissionais foram demitidos nesse primeiro momento. Essas ações estão assim, a flor da pele, é a questão da emoção, você não saber lidar com ela, então você toma o primeiro que é mais racional, bum, tira, né? Então, assim, esse cuidado que tem que se ter, é conversar, a negociação tem que ser uma parceria, né? Tem que ser tratado como uma parceria. O conflito, ele tem que ser tratado
o conflito de ideias e não o conflito com as pessoas. É uma coisa que a gente aprende muito, né, na linha de negociação de Harvard, é você separar as pessoas dos problemas. Exatamente, que eu acho que é aí que mora a questão. Porque se a gente for do ponto de vista legal, e que eu não acho que é o correto, e aí como mãe, como usuária de um contrato vigente de prestação de serviços, onde tem um pacta sunt servanda, tranquilo, ou seja, as pessoas assinaram aquele contrato e se comprometeram. Entretanto, o direito brasileiro ele prevê a teoria da imprevisão, né? Sim. Do caso fortuito e da força maior. Então, o meu alerta principal é para não judicialização e para as pessoas se acalmarem que todas as escolas, pelo menos as mais renomadas que eu tenho tido tanta demanda sobre isso, Elaine, que eu tenho procurado algumas escolas, fui procurada por 2, para ajudar nessa comunicação com os pais e dizer, porque o que eu acho que está faltando, e aí a gente dá um passo atrás, é a comunicação e falar, estou olhando por vocês, estou avaliando a situação, ainda que seja no gerúndio é uma coisa que a gente fala que fica meio em aberto, né? Mas as pessoas estão olhando. E aí, eu acredito que, nesse caso a caso com as escolas, vai ter que ser tratado caso a caso, e eu concordo com uma colocação até de uma amiga minha que eu acho que está assistindo a gente, que ela fala, mas nesse momento eu tenho um salário fixo, mas eu tenho que ajudar minha mãe, né? E aí, como vai ficar? Eu tenho que entrar numa associação, eu não preciso agora, mas eu vou passar a precisar na medida que minha mãe está desempregada. Então, esse é um paralelo que vai ser muito difícil lidar com isso, né? Me assustou quando eu ouvi que escolas estão criando associações, a gente está falando de 20 dias, né? Exatamente. E aí a gente está falando de uma prorrogação aqui em São Paulo, pelo menos, eu não sei como está aí no Rio, mas uma prorrogação até dia 23, e que muitos economistas e muitas pessoas acham que isso vai até maio. E aí, no meu ponto de vista, até nesse período, a partir de maio, sim, tem que ter os descontos de quem não fez ainda. Tem que ter o desconto de alimentação que não está sendo prestada. Só que a gente tem que pensar que a alimentação, alguém não sabia que deve ter sido feito compras para esse período, né? Sim. E aí, colocando lá pessoas dos interesses, isso é muito importante, né? Eu vou pedir para o Davi me mandar essas questões que estão entrando aí, que está entrando várias coisas, eu não consigo olhar a questão e discutir com a Elaine, tá? Então, me manda em WhatsApp que eu pego aqui. Então, o que a gente tem que pensar agora, e aí eu acho que você colocou um ponto interessante, é a gente aplicar exatamente, separar as pessoas do problema, né? E saber que tem gente lá. E aí, uma última coisa que eu vou colocar para você falar um pouco também é, por exemplo, como a gente está vivendo uma dicotomia. Eu vou aproveitar seu conhecimento de educação e de EAD. O que a gente está vivendo hoje não é um EAD, correto? Correto. Na Porque verdade, esse foi o ponto. eu diria, enquanto profissional da área, né, que a sociedade foi meio, os alunos foram meio empurrados para um EAD forçado. Exatamente. Né? Eu estou tendo aula online. Não, na verdade, a sua escola teve que se adequar a uma situação emergencial para que você não tivesse perda do conteúdo. Né? Exatamente. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui. Em caso de escolas maternais ou pré-escolas, qual orientação? Pois não é possível ser realizado à distância. Aí eu estou pegando mais sua experiência de educadora e de quem trabalhou em empresas de ensino à distância e de ensino, né? A gente tem aí uma experiência de mais de 20 anos na área de educação. E quando você fala dos pequeninos, que foi o caso, seria isso, né, maternal? Isso, a pergunta é isso. Eu volto para nossa colega que deu a live, acho que foi na segunda-feira, né, que falava, ontem à noite... Foi ontem à tarde. Foi ontem à tarde, né? Isso. Que até que ponto quem está no maternal ou fundamental, o que está tendo perda, né? A gente tem que voltar essas crianças, eu achei belíssima a construção do texto dela. A gente tem que, quando tudo voltar ao normal, conversar com essas crianças sobre o que aconteceu, fazer uma roda, deixar elas brincarem bastante, aquilo, vai para a escola com a roupa pior que tem para brincar, para se sujar, para viver o que não viveu, porque ficou no isolamento, ficou enclausurado dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de um cômodo. Sim, né? Mas acho que ele está falando em relação se seria justo cobrar ou não deste segmento. O que você acha? Que não vai ter a aula. Eu acho que nem está aqui, pelo que eu entendi, Ivan, e aí me confirma.
Não é a perda de conteúdo em si, mas essa prestação de serviço está sendo prestada online. E aí, só para te ajudar, eu vou fazer um paralelo da minha realidade hoje com Tá, por esse meu de favor. 4 anos, né? Tá. Elas estão gravando vídeos, a gente acabou de sair, às 8 horas a gente teve um encontro. Um encontro Uhum. que dura meia hora, né? Que está sendo feito um dia sim, um dia não, com alguns amiguinhos por vez. E aí ela conta uma história, faz uma brincadeira. Hoje, por exemplo, teve uma brincadeira de caça ao tesouro na própria casa e pergunta como eles estão. E é muito legal que cada um tá falando. E aí o Léo Aham. aqui parece que ele entendeu muito bem. A gente não pode sair de casa. A gente sai, mas a gente fica um pouquinho longe quando a gente desce. Mas não pode sair de casa. E a gente quer sair. Tá chato porque não pode sair de casa. Mas já entendeu. Mas aí, eu acho que o que o Ivan está colocando, e ele concordou, é isso. Ele Escolas combinou. que não estão prestando esse tipo de serviço, eu recebo um monte de vídeo, eu tenho atividades diárias, só que a criança está aqui. Eu Não, concordo com ele. é claro, de certa forma, é aquilo. Cada caso é um caso. A gente tem que entender também que a escola teve que parar os profissionais. Nesse momento, ele não está lá em sala de aula, mas ele teve que produzir um Está material. trabalhando. Ele está Exatamente. trabalhando, né? Por mais que eu sei, é uma situação atípica para todos. Então, Sim. eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, como a escola tem que proceder, como os pais têm que proceder. Até porque, na minha filosofia, eu sou da prática do bom senso e do Sim. diálogo, né? Eu sempre digo, se podemos conversar, para que brigar? Vamos dialogar, Exatamente. né? O conflito, ele não pode chegar a um confronto, porque o conflito é de ideias, né? Como o colega falou, eles podem cobrar? Opa, vamos parar aqui. Por que que eles podem cobrar? Vamos tecer aqui uma lista, né? Sim. É o que a gente faz na mediação, na negociação, tecer uma lista aqui, as alternativas, por que que está cobrando, quais são os interesses ali, vai montando um escopo. A gente tem como pressuposto, né, os princípios, né, de uma negociação, que as opções, as pessoas, os interesses, as opções e os critérios que vão ser adotados na aplicabilidade. Né? Então, Exatamente. isso E que a aí, um gente tem que ponto que eu ver. acho que a gente tem que aproveitar aqui, não sei se você concorda, é para deixar muito claro que critério objetivo desta negociação contratual, o consumidor sai perdendo. Não é Sim. perdendo, na verdade. A lei protege as relações. Então, quando a gente está falando de caso fortuito e força maior, o nosso código prevê a teoria da imprevisão. O fornecedor Sim. não é culpado por essa situação. Então, tenham esse mindset que é muito importante de negociar, de empatia, de entender o outro lado. Tudo vai ser resolvido. Ninguém vai ser negativado por um atraso. Eu imagino, pelo menos por um bom senso do outro lado, imaginando que todo mundo está trabalhando nesse bom senso. Ninguém vai negativar um pai que atrasar. Os pais não vão precisar entrar com ações judiciais para isso, porque as empresas já vão fazer as suas contas. Diferente do que as pessoas estão colocando, segundo esse CEO da Sampo, e tinha outros que agora eu não me lembro, que participaram dessa discussão, que foi bem entre duas lives, eu não consegui acompanhar completamente. Mas eles colocaram, Elane, que o custo da manutenção da estrutura é bem pequeno dentro da margem, né, de uma escola. Então, as pessoas têm que ser, eu concordo, a Bianca colocou aqui que tem que ser mais compreensivas e empáticas nesse momento. Eu concordo, não é deixar o direito para lá, não é ser passivo. Claro. E não é quem chegar primeiro vai levar, gente. Não tem tempo isso, nem acabou, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Se a gente conseguir, o que eu penso que assim, eu nem tô entrando mais nessas discussões, porque eu tô achando bizarras, para dizer o mínimo possível. Porque assim, discutir nesse momento que a gente nem sabe o tempo que vai durar, beira para mim o que você colocou lá, puxar a sardinha pro seu lado, que a gente colocou lá atrás, né? Que você tá vendo só o seu lado, né? Então, eu acho que a gente pode, nesse caso infantil, eu acho que é um caso atípico, vai ser tratado cada caso. E eu acredito, Ivan, que as próprias escolas vão se antecipar. Por exemplo, aulas extras, alimentação, já estão sendo excluídos do próximo vencimento. Então, eu acho que isso vai ser uma tendência, né, de negociação. Porque ninguém estava preparado. Exatamente. Então, está E todo nesse mundo caso... ainda se ajustando a esse novo cenário. Não só a escola, né, as empresas, como nós, né? Exatamente. E aí, nesse caso, eu não sei que eu estava discutindo com alguns advogados que eu queria alguns maiores subsídios para essa parte contratual e legal. E aí foi uma coisa muito interessante, a gente falou, apesar de ter consumidor envolvido, porque na verdade é um contrato de prestação de serviço, né? Não é bem de consumo, né? A gente tem uma situação totalmente atípica, porque as pessoas que entrarem no judiciário podem se dar mal.
né? E aí Sim. tem decisões fortíssimas do Superior Tribunal de Justiça que a teoria da imprevisão vale no Brasil. Então, senhores, tentem negociar. Esse é o melhor recado. E a Elaine, vou voltar para ela para a gente continuar falando um pouco de negociação. Elaine, qual que é a sua percepção dos preços de R$ 1,99, 299? O que você acha disso? Eles depreciam ou não? Essa é uma pergunta que eu sempre gostaria que fosse respondida, viu? É, pois é. Depende muito. Isso é uma prática de mercado, mas que muitas pessoas não se atentam, né? Você se atentou, muitas pessoas não se atentam. E se você pergunta, sua tia, sua mãe, alguém comprou alguma coisa? Quanto foi? Não sei o quê. Fui 49. Ela não vai falar que 49,90. Ela não diz que foi 50. Ela vai dizer que foi 49. Então, muito poucas pessoas visualizam nesse formato, né? De que, poxa, por que está botando nesse valor? Isso aqui deve ser muito ruim, ou isso aqui deve ser para descartar, ou está com vencimento, né? Ou um produto de baixa qualidade. E na A verdade é maioria não se psicológico atua. isso, né? É mais psicológico. É como eu falo da questão aqui no Rio, né? Muito calor, né? Então, às vezes, você passa o termômetro na rua, você está sentindo como se fosse 50. E o termômetro, ele pode bater 42, mas na verdade ele vai estar 45, 47. É o fator psicológico, né? Exatamente. E a E, nuvenzinha, só para completar, que para na cabeça de muitas pessoas hoje, nesse cenário, né? E parou muito mais no início, não agora que todo dia tem a coletiva nos dando satisfação do cenário atual. O que acontece é que a gente não tem a certeza, será que estão me informando corretamente? sim, Será que é verdade? Será que é isso mesmo que sim, está acontecendo? sim. É bem interessante isso e a gente precisa tomar cuidado com esse jogo de mídia, de profissionais de marketing, na verdade, para a gente não entrar nesse lado que não é depreciação, na verdade, né? É uma forma de É, vender de uma forma diferente, né? é. E Elaine, como que eu posso dar a sensação de vantagem se eu estou fazendo cobrança a uma pessoa que está inadimplente? Como você faria essa negociação para a gente ajudar as pessoas que estão nos ouvindo aí? Pois é. Bom, a gente não pode deixar de cobrar, né? Porque, por outro lado, a empresa que está cobrando, ela tem que também arcar com as suas custas. O que a gente pode tentar nesse momento, que eu recomendo, e com certeza qualquer outro colega negociador recomendaria, é você sentar, conversar e ter uma margem de possibilidades para essa pessoa ao ligar, né? Que não deveríamos ligar, mas a gente tem que fazê-lo, né? Porque é o nosso negócio, a gente precisa. Mas falar, olha, devido a esse momento, a gente está aqui com uma nova proposta, né? O que a gente pode fazer, o que fica melhor. E é questão do melhor para as duas partes. A gente E sabe que é um separar momento mesmo. delicado, a pessoa do Separar o problema. problema, exatamente. E entender, né? Porque ser empático com a situação que todos estão vivendo, né? E eu acho que as empresas vão ter mesmo que facilitar mais essa negociação, que infelizmente vai aparecer para os consumidores e para quem está negociando, que é a parte mais menos vulnerável da situação, quando na verdade não é. Mas eu acho Pois é, importante a gente conseguir trazer, e aí sempre para quem está cobrando e para quem está recebendo a cobrança, não levar pelo lado pessoal, não argumentar só da crise, porque a crise vai ser sim um fator que eu entendo que vai flexibilizar um pouco mais as relações, porque todo mundo está passando por um momento difícil e a gente sabe o quanto as pessoas, os autônomos, as pessoas que dependem de atendimentos, quanto isso vai trazer um problema enorme para a sociedade, né? E muitos economistas acham que nem começou ainda o problema, que o problema vai até maio, junho, e tudo isso vai ser bem interessante para que a gente use essas ferramentas de negociação, né? sim. O cenário, desculpa, Aline, o Sim, cenário mudou, né? A gente está igual ao deserto. Ventou, a areia mudou de lugar, mudou o cenário. Então, a gente está, como eu falei, estão todos se adaptando, né? sim, De uma forma ou de outra. Agora, como eu disse,
tratar caso a caso, né? Aquele empresário que não quer cumprir, né, com aquela conta, manda um e-mail para os seus fornecedores via mala direta para todo mundo, que, vamos negociar, quero negociar 20%, ou manda uma mala direta, não vou pagar, né? Ele nem negociou com cada fornecedor, porque o seu fornecedor, ele também tem contas, né? Então, Exatamente. isso tem que ser respondido, tem que ser visto caso a caso. O que você pode negociar, o que você pode parcelar, o que você pode adiar. Porque hoje a gente sabe que as emoções, quando fala assim, além da razão, a gente trabalha muito a questão da emoção, né? Então, o ser humano, ele é movido pela emoção, Sim. muito mais do que pela razão. Então, 95% das nossas atitudes são emocionais. Depois que eu vou para a racionalidade. Mas primeiro que eu tenho é o filtro emocional. Depois vai para o racional. Você vê na compra, né? A gente é impulsivo numa compra. Para o nosso emocional, para a mulher, pelo menos para mim, comprar aquele sapato lindo, maravilhoso, adorei. Emocional, show. Mas peraí, Sim. poxa, no racional, eu precisava? Sim. Eu precisava gastar esse valor com esse sapato? Não poderia ter esperado ou não comprado? Para que mais um azul? Entende? Então, assim, o ser humano é muito movido à emoção. E o que a gente tem que ter cuidado hoje, quando a gente fala calma, e você também usou essa palavra calma, é que nós estamos vivenciando um cenário de diálogo, um cenário de negociação, um cenário de mediação. Não deixemos nas mãos de um terceiro, e aí eu, óbvio, vou falar, deixar para o judiciário, vou ver uma ação frente àquela escola. Judiciário é o que você disse, as decisões são pesadas, é um terceiro que vai tomar a decisão por você, quando você poderia estar naquela mesa decidindo o seu destino, o destino da sua família, do seu filho, do seu financeiro. E Né? de forma que a gente não pode esquecer de destacar, a gente tem critérios objetivos aqui, que é a lei. Exato. Então, não Exato. vamos passar por cima da lei. Tudo é Sim. negociável, se for negociado com mediador, com terceiros, em câmaras privadas, em reuniões com as escolas, ou seja, com qual fornecedor você precisa negociar nesse momento. Então, ganha-se muito para a gente privilegiar essa forma de negociação e mediação extrajudicial, né? A Porque gente teve uma uma... das princípios... Oi, perdão. Pode falar, não, é Professor tranquilo. fala, né? O professor fala muito. Tranquilo, É porque tranquilo. dos pilares, até pegando uma fala de um colega, é a boa-fé, né? Sim. Um dos pilares é a boa-fé. Então, nesse momento de discussão, uma máxima de Harvard seja firme, né? Ataque duro o problema, mas seja soft com as pessoas. O Exatamente. respeito, né? O respeito é muito importante. Você negocia com quem você tem confiança. Você não negocia com qualquer pessoa. Mas se você não tem confiança no outro, você não vai sentar para conversar. Então, dê a oportunidade ao outro de mostrar, né, as alternativas que ele tem. Converse com ele. Mais à frente a gente fala sobre outros pontos. Pode Tá trazer. bom. A gente tem uma pergunta aqui, qual a dica que vocês dão para as pessoas que não encontram abertura na outra parte para negociar nesse período? Eu espero não ter esse tipo de pessoa nesse período, né? Como eu espero sempre que, principalmente agora, numa época de coronacrise, eu acho que eu espero, sim, que essa questão não aconteça. Mas, em acontecendo, qual que é a sua sugestão, Elaine? Qual a sua dica? Deixa eu ver se eu entendi. A gente falou, eu acabei fazendo o que você disse para não fazer, eu olhei para o chat. Como negociar com uma pessoa que não quer negociar, seria isso? Isso, que não tem abertura para negociar nesse período. Pessoas são pessoas, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa. Eu costumo dizer, a gente aprende, né? Que a Aline falou no início, eu sou uma estudiosa do comportamento humano, estudo o comportamento humano desde os meus 24 anos, eu estou com 49, né? Vou fazer em maio agora. E eu acho o ser humano, assim, a maravilha de Deus, né? Eu acho uma maravilha que foi criada. E cada um tem um comportamento. E como você vai chegar para essa pessoa, a sua mensagem, a gente aprende, né? Como você vai levar a tua mensagem para ela? Dê a sua mensagem, dê embrulhadinha como um presente, né? O tom da sua voz. Você tem que ter cuidado com você, na tua postura, no tom da sua voz. Se você chega muito firme, né? Já se sentindo o dono da situação.
você está certo, né? A gente tem essa mania, né, de chegar na mesa para negociar, achando, eu estou certa, é o meu ponto de vista, e se manter numa posição. Você tem que esquecer a posição, entendê-la tudo bem, mas ir para o interesse. E que esse E interesse seja para mútuo. e para conversar, né, Elaine, não para debater. Porque Sim, eu gosto muito da diferença entre debate e diálogo, que no debate a gente ouve para contra-argumentar, né? exato. Enquanto no diálogo eu ouço para conhecer mais, para entender o ponto de vista, né? Que aí é a famosa Golden Build, né, do professor William Ury, que é construir essa ponte de ouro, né? É, Então a a gente gente precisa tem construir. isso, e aí a gente traz para essa fala aqui, para esse espaço, não sei, muitos colegas que estão assistindo, vocês já ouviram falar ou não, alguns, a mais que a maioria, a comunicação não violenta, né? Exatamente. Que é você, a gente está falando aqui de empatia, se colocar no lugar do outro, a gente tem que falar também de compaixão por esse momento, Sim. né? Estamos lidando com seres humanos. E quando chegamos a uma decisão ou uma postura, não chegamos sozinhos. Nós somos frutos de tudo que está aqui por trás da gente, nossos antepassados, nossa criação, nossa educação, até chegar aquele momento. Então há que se ter esse respeito na Sim. hora que se senta para negociar. Porque às vezes a pessoa está tomando uma atitude, mas ela não te conhece. Então tenta sair daquele momento ali, às vezes até quando uma pessoa é áspera, e como o professor William Olivara, o Roger Fischer, vai para a janela, né? Vai para a Sim. sacada, Para respira um varanda, né? pouquinho, vai para a varanda, olha, né? Com isenção, né? Tenta Mas ir com para o lugar do respeito, outro, né? Eu acho que tem que ir para o lugar do outro, entender a perspectiva do validar, outro, ter a validar. escuta, né? Sim. É aquilo que você disse, escutar, a gente escuta para Contra-argumentar. debater, contra-argumentar. E não, isso não é escutar. Você tem que ter uma escutativa, você tem que ter presença, atenção. Você tem que estar presente para aquela pessoa. Né? Eu tive no Japão e eu acho muito interessante as posturas que eles têm no atendimento a você. É a Sim, você, o mundo em volta a Deus, é a você. É sim, o respeito a você. Aquele momento que ele está com você. Então é sim. isso que esse momento que nos traz hoje, onde nós estávamos vindo num boom de crítica de uma sociedade líquida, de uma sociedade perdendo seus valores, que cada um você senta para jantar num restaurante com seus filhos, cada um está no celular e você também, seu marido também. Na verdade, essa tecnologia que nos afastou hoje, ela está o quê? Ela está fazendo nós termos mais conexão. Eu nunca tive tanta conexão na minha vida em Exatamente, grupo, conexão, interação. colaboração, porque eu acho que É, as pessoas que estão aqui, eu estou vendo várias pessoas queridas, não dá para é. nominar todos, mas muitas pessoas que atuam com mediação, então tem mediadores, tem vários professores, e a gente recebeu uma pergunta aqui que eu gosto muito, que existe uma preparação mental antes de ir para uma negociação, e aí, se você me permite, eu vou fazer um parênteses. Existe uma preparação, Pedro. Então, o mais importante, o que garante o sucesso de uma negociação é a preparação. É você conhecer todo o máximo possível daquele objeto de negociação. Eu ouso, inclusive, usar isso em preparações de reuniões com prospects, com futuros clientes. Então, isso serve para a vida. A preparação de uma negociação, seja ela qual for, a pedra-chave é preparação. Preparação mental é você estar bem consigo mesmo e seguro do que você vai fazer. Mas eu passo para É. nossa especialista aí para falar sobre isso. Eu estou caminhando, eu estou estudando. A gente estuda, a gente não sabe negociar. A gente Sim, estuda, por isso que a gente estuda muito. Eu sou uma sim, estudiosa. Então, exato. assim, mas se eu vou, como ela disse, eu bebi da fonte, e a gente vai lá buscar o professor Roger Fischer. Ele diz que tem ele conta que ele uma vez encontrou com um aluno no aeroporto e aí perguntou para o aluno o que ele mais tinha aprendido lá no curso em Harvard, né? E o aluno falou, e é verdade, se preparar, se preparar, se preparar. A gente tem que se preparar, se preparar, se preparar sempre, tá? Porque exatamente isso que a Aline falou, conhecer, buscar conhecer, porque é respeitoso, conhecer com quem você vai sentar na mesa, conhecer o status daquela pessoa, né? Ter apreço pela aquela pessoa, demonstrar isso,
Eu acho que você não senta despreparado para negociar, senão vai ser um fracasso, vai ser um problema, vai ser ruim para você, para o seu nome, para a sua carreira. A gente tem que se preparar, a gente tem que conhecer o cenário e ir com muita cautela. No finalzinho eu vou falar aqui mais sobre isso, mas é o respeito. Se preparar sim, sempre. Conhecer o cenário do outro, conhecer as suas possibilidades, né? O que a gente fala aqui da ZOPA, né? A zona que a gente tem para a gente ter conforto ali para negociar com o outro. Que a gente fala da BATNA e da MAN aqui, a sua melhor alternativa ao acordo. E se eu não tiver, né? Se eu não, a proposta não alcança. Então, se não alcança, também saiba recuar. Sim, Né? eu vou já aproveitar esse seu gancho e uma pergunta que eu acho que é da Danusa, e é muito interessante, gente, e olha que eu tô fazendo várias lives, quando aparece o nome aqui, normalmente as pessoas não colocam o seu próprio nome, então elas colocam algumas abreviações, e ontem eu tava chamando alguém de Malba, e na verdade era Marcela. Então vocês me perdoem, ou coloco o nome no final da pergunta, que o Davi É Danusa coloca. mesmo, uma querida. Danusa. Então, a Danusa está perguntando qual é a orientação para aquele cliente trabalhador autônomo que está sem receber. Como negociar essa pessoa o pagamento? Por exemplo, visto que a creche precisa receber, porém o cliente está afetado pela crise. Como ela conduzir isso? Na verdade, ela tem multipartes aí, né? Ela tem que negociar com quem ela vai receber e tem que negociar com quem ela tem que pagar, né? Esse eu acho que é o cenário que a gente mais vai ter, então a gente pode ir com cuidado nessa resposta e aproveitar esses ganchos aí e ajudar mesmo, não só a Danusa, mas todos que estão nos ouvindo. Porque essa eu acho que é a situação que o brasileiro mais vai ter nesse momento, eu acredito. Sim, sim. Quando a gente fala na questão do autônomo, a gente passa, né, cada um aqui trabalhou com alguém nesse formato, com esse perfil, e hoje é muito difícil a situação deles, né? Ou quem trabalha informalmente, que não tem o fixo, né? Ou não está tendo como prestar. Muitos profissionais estão se reinventando, estão dando aulas online, aula de yoga, que já existia, mas aula de karatê, enfim. Mas outros, às vezes, não têm essa habilidade, então não estão conseguindo se manter para ter a aferição de suas dispensas, seu lucro, enfim. Então, isso é muito difícil. E essa dificuldade você tem que expor se você vai negociar com a creche do seu filho, né? Você tem que, é aquilo, olho no olho, a gente tem que levantar e ir conversar com as pessoas, o contato, criar uma conexão pessoal, né? A gente tem que levantar e ir lá, colocar para ele, porque ele também, em um dado momento, ele pode ter aquela diretora, enfim, ela tem uma diarista na casa dela, que deixou de vir, e aí ela deixou de pagar? Sim. E se deixou de pagar, como é que está vivendo essa diarista? Com seus filhos lá naquele quarto, sala, ou, né? A gente não sabe. Sim. Então, assim, expor essa situação e tentar negociar algo que seja bom para ambas as partes. E o interessante, Elaine, não sei se você concorda, nessa preparação, aproveitando o gancho da pergunta anterior, o que eu sugiro para todo mundo que estiver numa situação é rascunhar mesmo todo o seu fluxo financeiro, ser o mais transparente possível, porque a gente está falando de uma situação excepcional, né? Então, a gente vai levar qual é o fluxo financeiro que você tem hoje. Então, eu entrava normalmente R$1.000 por mês. Hoje vai entrar 500, né? E ser muito transparente, tanto com quem você precisa receber, quanto com quem você vai pagar. E aí levar, que aí essa zona do possível acordo que a Elaine está falando, e humana, que é a melhor alternativa ao acordo negociado, a gente levar isso pronto. O que você acha, Elaine? Porque aí já levando e tendo critérios objetivos. Porque assim, e saber, pessoal, que eu acho que é o mais importante, saber quais são as consequências disso, né? Porque, por exemplo, aí sim o judiciário poderia atender, que eu acredito que não vai precisar chegar nisso. Mas se eventualmente seu filho for impedido de entrar por uma situação dessas, vão ter várias liminares favoráveis sobre isso e ninguém vai ser impedido. Só que o que a gente precisa é negociar. E negociar da maneira correta e transparente, né? E outra coisa, a empatia, ela não está diretamente ligada que as escolas vão concordar com o seu ponto de vista, né, Elaine? Porque ser empático não significa concordar, né? Não. Significa entender, né? E se colocar no lugar do outro do ponto de vista dele, usando a lente dele. Então, leve sua lente o mais transparente possível.
escreva essa situação, enderece com quem você tem a receber e com quem você tem a cobrar. E uma coisa muito importante, Elaine, que muitos profissionais estão só reclamando. Ai, não vou perder cliente, vou perder... Mas o que você está fazendo com o seu cliente? Você está presente na vida do seu cliente? Você está mandando uma mensagem para ele, falando alguma coisa da crise? Olha, estou aqui por você. O que você precisar, eu estou online. Grandes decisões estão sendo tomadas online. É um caminho sem volta. A gente não vai mais ter outra situação que não essa. Então, quem ainda não entendeu, tem mais 15 dias para engajar nisso, né, Elaine? E aí eu vou passar para uma outra pergunta. Você quer complementar alguma coisa nessa da Danusa? Sim, eu acho que o momento é de nós procurarmos ser criativos, né? Procurarmos opções criativas. Como a Aline falou, veja as suas opções, as possibilidades, o que cabe dentro da sua realidade, tá? Segundo, o que você poderia, como você poderia pagar, de que forma? Nesse cenário, eu acho que nunca teve, eu até falei com as meninas, né, lá do escritório, né, do Sistêmica, gente, acho que hoje a permuta, ela vai ser muito levada em consideração. Então, tente negociar qual tipo de trabalho você faz autonomamente, né? O profissional faz, esse profissional autônomo que foi mencionado. O que ele faz? O que ele poderia fazer para essa escola, para essa creche, né? Como um escambo, uma troca, uma permuta. Olha, eu faço trabalho X para vocês, enquanto vocês, para pagar o mês X e Y do meu filho. Né? Eu acho que a gente tem que ser sincero, sabe? A sinceridade, ela gera confiabilidade, né? E o respeito, porque é muito respeitoso você chegar e falar, olha, eu não tenho como, mas eu estou aqui querendo Para te resolver. ouvir. Vamos resolver juntos? Eu trouxe algumas possibilidades, é respeitoso, ou seja, você cuidou do problema. Você não pura e simplesmente chegou lá, eu quero negociar, eu não tenho como pagar. Então, Sim, assim, é respeitoso. Eu acho que seria um exato. caminho. É uma sugestão. Muito boa. Eu vou passar por uma outra pergunta que eu tinha recebido aqui. A tática negocial de fazer o cliente ter uma sensação de vantagem se chama âncora, é isso? Vamos falar um pouco sobre isso? Pode ser também, ou como primeira alternativa, né? É quando você vai tentar fazer uma negociação e você quer, vamos lá, como eu posso dizer? Você quer fazer uma negociação com desconto. Aí você chega, você diretamente ligou, eu só posso pagar, preciso de um desconto de 10%. A margem do outro lado, ele vai falar, olha, 10% não tenho como te dar nisso aqui. E ele vai te empurrar para você dizer e descendo. Até que você chega, então tá, então em 6,5. Olha, 6,5 não tenho como. Mais 6, a gente fecha. Uhum. Então a pessoa saiu com uma. Bom, a verdade da pessoa, ela queria era baixar, se dessem 4% de desconto para ela já estava bom. Mas ela jogou alto, né? A gente tem a questão desse sentimento também, no momento quando você vai fazer uma compra, né? E você. Aquela questão do bis do show, ou bis do show, né? Você tá lá assistindo o show, acho que todo mundo alguém já deve ter ouvido essa história, eu ouvi, achei o máximo, é um exemplo ilustrativo. Você pagou R$ 400 para assistir um show de 1h30. Com 1h20 de show, o cantor abandona o palco, né? O artista abandona o palco e a banda fica. Não dá 1 minuto, você começa. Volta, volta, ou mais um, né? Você pagou por 1h30, 1h20 ele saiu. E você tá lá, volta, volta. Ele volta, canta mais uns 5 minutos, deu 1h30, você sai do show falando, maravilha, pago. Se vier de novo, foi ótimo. Beleza? Você saiu satisfeito, sensação de vantagem, porque cara respeitoso, artista respeitoso, voltou. Nós pedimos, ele voltou. E aí você vai num outro cenário, né? Mesmo artista, mesmo show de 2 horas. A artista foi lá, cantou,
cantou 2 músicas que já tocavam na rádio, ele cantou, repetiu, cumpriu as 2 horas, saiu do palco e você deu 1 minuto, volta, volta, mais um, mais um. Ele não volta, ele cumpriu as 2 horas dele. O que você faz? Nunca mais, paguei R$ 400, o cara é falta de respeito, não volta. Não voltou. Pois é. Então, assim, você quer ter a sensação de que você ganhou De algo mais, vantagem. né? Sim. Você vê a compra, a gente compra em alguns sites onde diz que a entrega vai ser em 5 dias. No dia seguinte, está chegando na sua casa 2 dias depois. O que você acha? Que máximo, tá vendo? Esse site é o máximo, olha a pontualidade. Na verdade, não. Ele já faz essa jogada, já está pré-determinada, né? A gente teve agora vários exemplos aí do governo. É 200, não, é 600. Sim. Olha como o governo é bom, né? Na verdade, tudo está planejado. Tem muita coisa que é feita para a gente ter essa sensação que está levando a vantagem. E é uma Mas, na forma de se verdade, a gente é colocar, né? induzido. Sim, é uma forma de se colocar e que isso, não usando de persuasão, que eu acho que aí eu já acho que é um golpe um pouco baixo, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Essas são táticas que a gente mesmo pode colocar na nossa rotina e aprender a usar isso como uma estratégia de negociação, sem muita barganha, né? Mais esse sentimento de respeito mesmo. Deixa eu avançar para mais uma pergunta, porque em 1 hora a live cai, tá bom? Então a gente precisa continuar. Se o diálogo não for favorável, seria um risco adiar a negociação, deixar mais para frente? E aí eu acrescento nessa pergunta uma outra coisa. Se der para a gente deixar mais para frente, né? Porque eu acho que tem diálogos que a gente tem que enfrentar ou não. Falando desse momento corona crise, talvez a gente não vá conseguir adiar alguns diálogos. Então eu quero que você fala, se o diálogo não for favorável, seria um risco adiar a negociação e deixar mais para frente? E depois, nesse momento, o que você coloca para quem está nos assistindo aí, nossa live? Pois é. A negociação, a intenção, óbvio, é chegar no mesmo lugar, né? Mesmo lugar, perdão. É chegar em comum acordo para o benefício das partes, né? Só que tem dado um momento que esquenta, né? Esquenta o diálogo, a pessoa não consegue entender, ou às vezes são tantas informações na mesa que você tem que dar uma respirada. Às vezes é melhor a pessoa ter um tempo, digerir, para que ela possa aceitar até a tua fala, ou refletir sobre o que você está trazendo para ela. É melhor para depois voltar e sentar. Ou, às vezes, vão ter casos que realmente você vai ter que levar para o judiciário, né? Porque ali não conseguiu caminhar. E a negociação ou a mediação não são os remédios que esgotam. Claro que não, né? Tem questões e questões. Questões que vamos conseguir caminhar. E que legal, conseguimos a cereja do bolo, né? Que é o acordo. Mas, em um dado momento, conseguimos algo bem melhor, que é o resgate de um diálogo, né? Sim. É manter um relacionamento perene, é dar continuidade e se respeitarem mutuamente, mesmo não tendo um acordo sendo realizado. Mas a relação se perpetuou. Então, eu acho que vão ter casos e casos. Hoje a gente está vivendo uma tipicidade em todos os ramos. E eu falo muito a questão da emoção, né? É a tristeza. Olha quantas emoções a gente está. A gente está aflito, a gente está triste, a gente está angustiado, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe até quando isso vai, a gente está inseguro com o nosso cenário econômico, né? As contas chegam, quem não recebe, e aí como é que fica, né? Até quando eu vou ter que conseguir estar segurando todos os pratinhos, né? Dentro de uma casa e também trabalhando home office, porque você está isolado. Então, assim, são várias emoções que a gente está borbulhando dentro da gente. E o que temos que ver agora a palavra para mim de ordem é calma. Sim, concordo Calma, com você. equilíbrio. Viva um dia de cada vez. Exatamente. E aí, uma pergunta para a gente fechar isso. É viável a gente fazer cobrança nesse período que a gente está passando? A gente até já respondeu isso um pouco antes, né? Uhum. Que, na verdade, não tem momento. A vida tem que continuar, né? E aí, como você colocaria cobrança nesse período, Elaine? Como eu falei, as empresas que trabalham com isso não tem como deixar de fazê-lo.
mas hoje que tenhamos uma postura respeitosa frente ao consumidor, frente ao cliente, né? Colocando, olha, estamos ligando, sabemos da situação e estamos aqui com com novas propostas, né? E trabalhar caso a caso, ouvir e registrar. Isso é muito importante. Ouvir, né? Ouvir mesmo, ter uma escuta ativa, a situação daquele cliente, porque cada caso é um caso. Como eu disse, tem a pessoa que vai querer pagar, mas foi demitido, e aí? Tem a Sim. pessoa que é empresário e está retendo porque quer aplicar, esperar a bolsa dar um equilíbrio para ele aplicar em ações. Então, ele não quer pagar o fornecedor, né? Porque ele quer se capitalizar, de certa forma. Então, assim, você vai ter que ouvir, é um momento eu acho que é um momento que acho que nunca a gente vai estar tão ligado com o ser humano nessas ações. Sim. Acho que isso aconteceu para nos humanizar, Eu acredito sabe? também. E ligados à tecnologia, né? E esse link com a Sim, tecnologia não pode perder, só que uma tecnologia humana, né? Para o sim, bem, as pessoas que não conheciam têm experimentando e vendo que as coisas funcionam. Grandes sim. decisões de empresas estão sendo tomadas de forma online. Não tem volta esse caminho, né? E eu acrescento também o que eu tenho sentido das escutas que eu tenho feito em diversos níveis de contato nesse momento, é que o que as pessoas estão ficando um pouco mais aflitas é a falta de posicionamento dos seus prestadores de serviço, e aí voltando um pouco na escola. Por exemplo, as escolas que já saiu na frente e pelo menos mandou um e-mail falando: estou ciente do momento e já estou avaliando como encerrar ou já posso dar o desconto XYZ. Então é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo e que puder sugerir isso para as empresas, inclusive essas empresas de cobrança, uma forma de fazer a cobrança, eu não sei se você concorda, Elaine, mas se antecipar e colocar que você está vendo esse olhar no outro e você está vendo essa necessidade, tudo bem que você não pode fazer muito mais do que um critério objetivo, isso a gente já falou lá atrás. Mas o mais importante é que a gente mostrar a boa fé, a transparência, até a Márcia colocou sobre isso também, eu concordo plenamente. Respeito, empatia, boa fé e transparência, até usando as palavras que ela colocou. Você concorda que essa é uma saída de mestre também, né? Para as empresas se anteciparem, ou para quem quer cobrar, ou para os mais diversos níveis, a antecipação e empatia acho que é o melhor. Com certeza. Nesse momento, o respeito tem que prevalecer. Porque a gente abriu hoje a live falando, a pessoa está devendo não porque ela quer, é porque ela foi acometida, assim como você, como eu, de uma situação que independeu dela. Sim, Então, o respeito, a transparência, o não querer se dar bem, né? A gente falou aqui que muitas pessoas lá na primeira semana, né? O locatário está pedindo 15%, redução de 20%. Primeira semana, mal começou. Vamos ter cuidado, vamos ter respeito. Calma, a sim. gente não sabe ainda aonde vai chegar. A gente É, tem que se preparar, tem, mas tem que ter respeito pelo outro também, porque sim, antes de você ter, eu trabalhei durante muito tempo atrás, eu dei um treinamento para as meninas do saque, do financeiro da empresa. E sobre essa questão da abordagem a essas pessoas, né? sim, E aquilo é você entender o cenário que aquela pessoa está passando, porque cada pessoa está passando por um determinado cenário. sim. E o que cabe no meu bolso pode não caber no do outro, ou às vezes no do outro ainda fica frouxo. Sim, Dá para negociar. e eu ouvi de alguns empresários também, e a live está próxima a acabar. Eu já super agradeço antes de falar isso. Eu ouvi de alguns Ah, empresários que vai ser um momento de oportunismo também. Muitas pessoas que já sim, estão devendo vão usar esse devendo. momento. E aí a gente precisa separar o joio do trigo. Nenhuma pretensão de abraçar a árvore ou não, mas a pretensão é Claro. de respeito, empatia, boa fé e calma, né? Acho que a mensagem Calma. final, pelo menos do meu lado, é calma. E aí eu abro para você Isso. fazer sua mensagem final. Eu acho que a gente tem que, primeiro, assim, a gente toma nossas posturas na vida como baseados numa emoção. Então, que a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que se conhecer, conhecer as nossas emoções para a gente sentar e negociar. Se você não se conhece, você não vai conseguir sentar e negociar, porque qualquer atitude do outro pode te desestabilizar. Então, você tem que ter esse cuidado.
É uma questão que a gente tem que trabalhar os interesses, administrar bem os interesses de uma